Boa noite. As negociações entre o PSD e o PS para a Lei de Bases da Saúde e o caso Sérgio Moro no Brasil são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, com Paulo Rangel nos estúdios do Porto e aqui comigo Pedro Silva Pereira e José Manuel Pureza, a quem agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Paulo Rangel, começo por si, exatamente por estas negociações que estão a acontecer entre o PSD e o PS para viabilizar a Lei de Bases da Saúde. Dá a ideia, tendo em conta as explicações que foi dadas por o Rui Rio quando disse que estava nestas negociações porque era uma questão que interessava aos portugueses, que esta lei de bases, afinal, é necessária. Não, repare, a posição do PSD foi sempre a mesma. Foi de que a lei de bases não é necessário alterar a lei de bases. Ela precisa de alguns ajustamentos. Podem ser feitos agora, podem ser feitos depois. Se quer fazer uma alteração da lei, que seja uma alteração muito substantiva, aquilo que eu já disse e continuo a dizer, é que acho que ela só devia ser feita depois das eleições para ter uma legitimidade refrescada. Se quer fazer aquilo que o PSD sempre disse que se poderia fazer, que era alguns ajustamentos sem uma alteração estrutural ou substantiva, alguns melhoramentos, se quiser assim, e é nesse sentido que a proposta que o PSD apresentou vai, se for isso. Evidentemente que o PSD tem de estar aberto a esses ajustamentos. Não é uma alteração radical, ela não exige uma legitimidade refrescada, pode ser feita. Mas acha que é possível haver um acordo ainda entre o PSD e o PS para viabilizar uma nova lei de bases na saúde? Olha, eu vou ser muito sincero, sinceramente, com toda a franqueza, não sei se será possível, se não será. Porque, repare, a posição em que o PSD está é que tem um projeto de lei, e se o PS ou outros quiserem conversar sobre essa base e, naturalmente, fazer aqui algumas concessões, que sempre terá que se fazer de parte a parte, o PSD, a partir do seu projeto, estaria disponível para isso. Mas eu aqui já disse várias vezes aquilo que me parece ser o sentido geral desta situação. O PS estava numa situação, e está muito aflitivo, esta semana viu-se, com este anúncio de encerramento de urgências na área da obstetrícia em Lisboa, na zona de Lisboa. Portanto, o caos na saúde continua. Todas as semanas há uma notícia alarmante, não são notícias, não são pequenos problemas, são problemas sérios, graves, estruturais. Para iludir isso, procurou criar este número da Lei de Bases de Saúde. E agora, a sensação com que se fica nesta fase final é que também há aqui uma divergência ensaiada, ou pelo menos inflacionada, entre o PS e o Bloco de Esquerda, porque os dois querem ir para eleições com alguma divergência, para se diferenciarem junto do eleitorado. E, portanto, criaram essa divergência artificial. Como o PSD leva estes assuntos a sério, não está numa lógica tática, como está o Bloco, que quer fazer uma diferenciação face ao PS relativamente à esquerda, e como está o PS, que quer eventualmente mostrar-se um pouco mais central, como não está numa posição de responsabilidade. Nós temos um projeto. Se o Partido Socialista ou até outros partidos quiserem, dentro da lógica do nosso projeto, que é uma lógica de puros melhoramentos e ajustamentos, aprovar esses melhoramentos ou ajustamentos, eventualmente, naturalmente, com o seu contributo, e, portanto, pode não, com certeza que não corresponderá ipsis verbis àquela que é o projeto do PSD, mas estará com certeza próximo dele, nós estaremos abertos a isso. Mas, do meu ponto de vista, o que está aqui em causa é, essencialmente, por um lado, a tentativa de encobrir os falhanços do Serviço Nacional de Saúde que este Governo verdadeiramente causou, e depois, em segundo lugar, está a tentativa de criar uma diferenciação para a campanha eleitoral entre o Bloco de Esquerda e o PS. Para mim, são essas as razões táticas desta crise e destes movimentos que depois podem ou não aproximar-se de uma posição de responsabilidade do PS. José Manuel Pureza, está aqui em cima da mesa uma diferenciação artificial. Boa noite, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite para estar aqui de novo. Porque, de facto, estamos a falar de 3 parcerias público-privadas. Sim, estamos a falar de um princípio. De tal maneira é princípio que ele constitui uma das bases da Lei de Bases da Saúde, que foi sendo, digamos, mantida em vigor desde há 30 anos, esta parte, basicamente. Portanto, eu acho que, ao contrário do que diz o Paulo Rangel, eu sou completamente favorável a que se mude a Lei de Bases da Saúde, uma lei que, como sabemos, consagra princípios como a obrigação do Estado apoiar o setor privado da saúde
isto é, apoiar o concorrente consigo próprio. Isto não faz nenhum sentido, a não ser à luz de uma lógica, digamos, de favorecimento do negócio privado, que naturalmente tem o seu lugar, deve ser absolutamente respeitado, mas não deve, do meu ponto de vista, viver com base no apoio... Mas como é que vê estas negociações entre o PS e o PSD, por exemplo? Bom, Isso não é num golpe nos acordos que foram feitos à esquerda? A mim, enfim, a existirem tais negociações... O Rui Rio confirmou. É verdade, é verdade. E, portanto, fazemos fé na palavra do Dr. Rui Rio. É certo que o Partido Socialista não tomou ainda nenhuma posição pública sobre a existência dessas Carlos César disse que estava aberto, Sim, que as negociações estavam abertas a todos os partidos. A única coisa que eu posso dizer é que me causa uma enorme estranheza, que tal hipótese venha sequer a ser concebida. Por uma razão, é porque todo este processo tem pelo menos um ano. Desde que António Arnaud e João Semedo publicaram uma proposta subscrita pelos dois e que depois o Bloco de Esquerda, uma proposta de nova Lei de Bases da Saúde, que o Bloco de Esquerda fez sua com, naturalmente, a permissão de ambos os autores dessa proposta. E, portanto, ao longo deste ano, o que se verificou foi um conjunto de passos dados pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, por outras forças políticas, para um entendimento em torno dessa proposta. O Governo chegou, aliás, a, caminhar no sentido de acordar aquilo que havia sido proposto em 3 áreas essenciais. Taxas moderadoras. Por outro lado, supletividade do setor privado relativamente ao setor público na prestação de cuidados de saúde e, em terceiro lugar, eliminação das PPPs. Isso foi acordado, mas é sabido que depois o Governo fez, marcha atrás nessa matéria. Agora, na verdade, estamos aqui perante uma questão muito importante. Agora, o que, a meu ver, é pouco compreensível é que haja uma negociação ou uma possibilidade de entendimento com uma área política que não só votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde, como patrocinou a atual Lei de Bases e, como agora mesmo disse o Paulo Rangel, justiça lhe seja, quer negociar na base do seu projeto, que é um projeto de manutenção dessa situação. Aliás, o Dr. Rui Rio, quando falou sobre esta questão, é muito interessante que aquilo que ele disse foi: nós estamos abertos a negociar, mas há uma coisa que tem que ficar na lei, que são as parcerias público-privado. Portanto, desse ponto de vista, eu creio que há aqui uma separação de campos, naturalmente, e parece-me muito estranho, para lhe ser absolutamente franco, parece-me muito estranho que o Partido Socialista, tendo feito o percurso que fez até agora, com, áreas de maior entendimento ou de menor entendimento, subitamente apareça, disponível para negociar com uma força que tem... Pedro Pereira, de facto, o próprio António Costa, em tempos, disse que havia uma divergência de fundo entre os partidos à esquerda e os partidos à direita no que toca ao Sistema Nacional de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, estas negociações deitam por terra essa diferenciação. De facto, o Partido Socialista está disposto a negociar com o PSD, depois de ter dito que havia uma divergência de fundo entre os dois partidos. O Partido Socialista o que acha importante é que exista uma nova Lei de Bases da Saúde. Por razões que vão muito para lá desta questão que mais se tem discutido, que é a questão das PPPs. Porque é que nós precisamos de uma Lei de Bases da Saúde? Nós precisamos de uma Lei de Bases da Saúde, aliás, como dizia agora o José Manuel Pureza, em primeiro lugar, para acabar com um princípio absurdo de que o Estado deve apoiar o desenvolvimento do setor privado em concorrência com o setor público. Portanto, não se trata apenas de... Mas isso é a lei que existe. É a lei que existe. E é por isso que precisamos de acabar com... E nós precisamos de acabar com esse princípio. Nós precisamos de acabar com esse princípio. E um dos propósitos da Lei de Bases é exatamente esclarecer as condições do relacionamento entre o setor público e o setor privado. O Serviço Nacional de Saúde é um serviço nacional público, deve recorrer contratualizadamente ao setor privado quando isso seja necessário, em contextos supletivos, para garantir a prestação de cuidados de saúde, mas o Estado não tem que apoiar o setor privado a fazer concorrência ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é um absurdo. Mas o que o José Manuel Pureza aqui estava a dizer é que estranhava que o Partido Socialista, para prosseguir esses fins, estivesse em negociações com o PSD. Isso agora, vamos lá ver. Nós estamos num quadro de um debate parlamentar, é sabido que se manifestou uma divergência entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda quanto a um ponto
específico da Lei de Bases, que tem que ver de que modo se devem tratar as 3 parcerias público-privadas de gestão de estabelecimentos de saúde que ainda existem, e, portanto, tendo surgido essa divergência, é natural que no quadro parlamentar se procurem formas de viabilizar a Lei de Bases. Agora, o que certamente não acontecerá, e queria dar essa garantia, o que certamente não acontecerá é uma viabilização de uma Lei de Bases a qualquer preço e que signifique um atraiçoar daqueles que são os propósitos fundamentais que o Partido Socialista defende e que negociou à sua esquerda quanto ao que devia ser uma Lei de Bases. Ou seja, se o PSD põe como condição para viabilizar a Lei de Bases não apenas esta solução para o problema das parcerias público-privadas, onde, porventura, pode haver uma aproximação maior ao Partido Socialista, mas uma exigência de recuo naquilo que são as questões fundamentais desta Lei de Bases, que tem que ver, como dizia, com a questão da articulação com o setor privado, mas também tem que ver com a questão dos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, do leque de beneficiários, de modo a abranger refugiados, imigrantes, que neste momento têm uma situação pelo menos duvidosa à face da lei, a questão do estatuto do cuidador informal, a questão da restrição das taxas moderadoras. Tudo isto são princípios fundamentais que nós queremos ver na Lei de Bases e não estamos disponíveis para negociar ou para trocar com ninguém como condição para uma solução para as parcerias público-privadas. Portanto, não há nenhuma contradição. Qual é? Porque indo para uma negociação está-se disposto a ceder alguma coisa. Como digo, não sei se há essa negociação, que estou ali como o Paulo Rangel, não sei se há negociação, nem se... o Dr. Rui Rio, tanto quanto sei, manifestou disponibilidade para uma convergência com o Partido Socialista na Lei de Bases da Saúde. E acrescentou a isto que era preciso que os princípios que o PSD defende a propósito da Lei de Bases da Saúde tivessem consagração. Bom, e então o que eu tenho a dizer é o seguinte: se isto significa um recuo aos princípios básicos da lei que nós queremos mudar, então não há condições para entendimento nenhum. Mesmo que houvesse um entendimento a propósito das PPPs, não há condições. E, portanto, nós temos que ver como é que decorre o diálogo no quadro parlamentar, porque o essencial é, nós temos uma Lei de Bases da Saúde reformada, não queremos uma Lei de Bases de Saúde a qualquer preço e queremos uma Lei de Bases de Saúde que contribua para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E Paulo Rangel dizia há pouco que, por um lado, esta divergência entre o PS e o Bloco de Esquerda era artificial e, por outro lado, que este debate disfarçava o caos que existe na saúde. Nós, de facto, esta semana ficámos a saber que há 4 hospitais, as urgências de 4 hospitais não vão poder estar a funcionar plenamente, de 4 hospitais de Lisboa, dos principais hospitais de Lisboa, durante os meses de julho e agosto. Não, o que foi anunciado é que há uma gestão articulada das urgências numa especialidade da obstetrícia por falta de especialistas e, portanto, de uma forma de planear os recursos disponíveis para o período do verão. Das 4 urgências, elas todas estarão em funcionamento. E 3 delas estarão sempre em funcionamento em pleno e haverá uma Mas que isso não é um sinal de crise? Com certeza que é um sinal de problemas nos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém o nega. Há esses problemas e esse é o resultado de um desinvestimento que foi feito no Serviço Nacional de Saúde ao longo de anos e que o Governo tem vindo, como é sabido, a recuperar com a contratação de médicos e profissionais de saúde a vários títulos. Mas não suficiente. No Serviço Nacional de Saúde. Agora, quanto à questão das PPPs, eu gostava também que se compreendesse o seguinte: de facto, eu não chamaria a questão uma questão artificial. O que eu acho é que seria uma pena para a esquerda, havendo tantos pontos positivos a consagrar numa Lei de Bases da Saúde, que esta questão, que diz respeito a apenas 3 estabelecimentos que estão ainda em regime de PPP, e em relação aos quais o que o Partido Socialista diz é o seguinte: eles devem permanecer em regime de PPP enquanto for necessário e enquanto houver uma avaliação positiva dos resultados dessas experiências, que são 3 em 40 e tal estabelecimentos de saúde. Acharia muito estranho
que houvesse uma inviabilização da Lei de Bases da Saúde por causa de uma divergência quanto a esta questão, e só posso compreender essa divergência, de facto, com a vontade de levar para o período de campanha eleitoral um tema... De certa forma está a dar razão a Paulo Rangel. Neste ponto, sim. Não estou a dizer que seja artificial. Estou a dizer é que há aqui uma bandeira eleitoral que o Bloco de Esquerda procura agitar, e eu acho que isso põe em risco uma coisa maior, que seria a aprovação de uma boa Lei de Bases da Saúde. E, aliás, eu queria... Deixa-me só terminar, Constâncio. Eu acho que esta semana a intervenção, porventura, mais importante nesta matéria é a intervenção de Manuel Alegre. Manuel Alegre faz um apelo a toda a esquerda para viabilizar a Lei de Bases da Saúde, tal como está escrita, e tem autoridade para dizer que, certamente, António Arnaud não deixaria de concordar com essa posição. E, portanto, esse é o apelo que está feito. A posição de António Arnaud era outra, que está feito à esquerda. Isabel Pereza, de facto estamos a falar só de 3 PPPs. Não estamos, por acaso não estamos, porque vamos lá ver, isso é uma das falácias da argumentação, a meu ver, naturalmente, uma das falácias da argumentação do Pedro Silva Pereira. Porque, repare, consagrar, manter na lei a possibilidade de gestão privada supletiva, enfim, excepcionalmente, etc., manter essa possibilidade, naturalmente que abre a porta para outros casos. Portanto, neste momento são 3. Mas se mantiver esta hipótese na lei, nada obriga a que se mantenham 3, 2, 5, mas 7... Mas as condições são apertadas. Não, com certeza, com certeza. Mas a verdade é que a manutenção na lei é justamente a consideração de que é possível, de que existe e de que pode aumentar em número. Não há nenhuma obrigação de que assim não seja. E depois há uma outra coisa. Eu concordo muito com o Pedro Silva Pereira, quando ele diz, a fronteira grande é a de, digamos, acabar com uma lei de bases, ou acabar com uma lei de bases em que o Estado esteja obrigado a apoiar o setor privado que é concorrencial com o próprio Estado. Mas há forma mais evidente de apoio do Estado ao setor privado do que justamente as parcerias público-privado na saúde, que são cerca de 20 mil milhões de euros para uma legislatura, com o número que está atualmente, 20 mil milhões de euros. Portanto, é uma transferência de recursos para o setor privado que, naturalmente, poderia ser canalizado, sem fazer aqui qualquer, automatismo que não existe, mas esse montante tão grande, em grande medida, podia ser mobilizado para justamente melhorar o Serviço Nacional de Saúde, onde ele dá sinais de maior fragilidade, como é justamente o caso que o Paulo Rangel há bocadinho... Portanto, discorda desta tese de que é melhor ter um mal menor. É que não é verdade que seja um pequeno ponto, como diz o Pedro Silva Pereira. E se, na verdade, o Pedro Silva Pereira acreditasse a sério... Eu é que não acredito. Pedro Silva Pereira pensa que se pode agora ir buscar os 20 mil milhões de euros destas 3 PPPs. Não era automatismo, ouviu tudo o que eu disse. Francamente. Disse que não era automatismo, portanto, está dito. Agora, há uma coisa que para mim é clarinha, é que o Pedro Silva Pereira diz que é um pequeno ponto. Mas se é um pequeno ponto, porquê é que insistem tanto em manter esse pequeno ponto na lei, porque sabem que isso inviabiliza uma aprovação à esquerda desta lei? Portanto, é isso que eu lhe ia perguntar. Inviabiliza esse pequeno ponto, inviabiliza de facto a aprovação. Nós, quando começámos este processo, nós seguimos à risca por convicção e não por oportunismo, que fique bem claro, seguimos à risca a proposta que apresentámos. Essa proposta foi elaborada, foi escrita, está publicada, foi escrita por António Arnaud e por João Semedo. E, portanto... Como é que viu as palavras de Manuel Alegre? Eu vejo essas palavras como palavras de bom senso, chamando a atenção para que se removam os obstáculos e, portanto, eu acho que é sobretudo, interpreto eu, é sobretudo um recado a quem, sabendo que há obstáculos, não os quer remover. Agora, estas 3 áreas de taxas moderadoras, supletividade do privado relativamente ao público, parcerias público-privado, eram 3 eixos centrais. Toda a gente sabia. Isto estava publicado, foi publicado por António Arnaud, João Semedo e depois transformado em projeto de lei, assumido literalmente como projeto de lei pelo Bloco. O Partido Socialista sabia isso. Eu até estou em crer, com toda a franqueza, digo isto sem nenhuma ironia, eu estou muito em crer que o Partido Socialista, enfim, olhando para uma proposta que foi redigida pelo seu
presidente, um dos seus vultos maiores, pelo pai do Serviço Nacional de Saúde, facilmente se reconheceria nessa proposta. Portanto, o Partido Socialista sabe disto tudo, não há nenhuma novidade. Negociámos com lealdade ao longo deste tempo. Então como é que justifica este recuo? É também uma bandeira eleitoral? Eu não posso interpretar aquilo em que não tomo decisões. Naturalmente, Paulo Rangel, ficou mais esclarecido sobre a natureza desta divergência? Não, repare, eu sinceramente estou aqui a ouvir quer o Pedro Pereira, quer o José Manuel Presença, e fico preocupado porque realmente só vem dar razão à ideia que é totalmente artificial ou pelo menos forçada esta discussão sobre a lei de bases. A pergunta que faço hoje é qual é o problema do nosso Serviço Nacional de Saúde que está dependente de mudanças na lei de bases? Por acaso as consultas vão deixar de ser adiadas porque a lei de bases foi alterada? Por acaso as cirurgias vão ser mais rápidas? Ou vai ser contratado mais pessoal médico por alteração da lei de bases? Por acaso este problema que ocorre agora em Lisboa e que é um problema gritante e até, eu diria, alarmante por causa das urgências na obstetrícia, será que este problema é resolvido pela mudança da lei de bases? Quer dizer, o que é que isto significa? Que o PS e o Bloco de Esquerda estão aqui no fundo a fazer uma espécie de guerra do sexo dos anjos. Andam a falar de coisas que não resolvem os problemas das pessoas. Ou dizer que está disponível para negociar com o Partido Socialista, dizendo que põe em primeiro lugar os interesses portugueses, não deixa de calcionar exatamente este debate e este Não, porque a Constança tem de ver os pressupostos em que o PSD, e aliás foi o Presidente do PSD que o disse várias vezes, foi que achava que não havia necessidade de fazer uma alteração significativa da lei de bases, mas que se quisesse mexer nela podia haver ajustamentos e melhoramentos a fazer. É para isso que o PSD está disponível, não é para uma alteração radical. Agora, se quer fazer essas alterações pontuais, esses melhoramentos, esses ajustamentos, se quiser essa atualização de uma lei que tem realmente 30 anos, pois com certeza estaremos disponíveis para isso. O problema não é esse. O problema é saber, há alguma questão que os portugueses sintam como grave no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, que possa ser resolvida por esta guerra de alecrim e manjerona entre o Bloco de Esquerda e o PS? Isto é justamente para tapar os olhos das pessoas, é deitar areia para os olhos das pessoas que sabem perfeitamente que há uma crise grave no Serviço Nacional de Saúde, que resulta da incompetência do governo do PS, que já era grave com o ministro Adalberto Campos Fernandes, que é gravíssima com esta ministra Marta Temido, que é um desastre para o setor da saúde. Aliás, confirmado não apenas por todos os utentes, mas por todos os setores profissionais. É um desastre completo e, portanto, a lei de bases e esta discussão que nós assistimos aqui é basicamente para tentar dizer estamos a fazer qualquer coisa, quando o que estão a fazer não muda nada. Podem mudar os princípios todos da lei de bases e as bases, que o Serviço Nacional de Saúde vai continuar como está se não houver competência, como não há, por parte do Governo naquilo que é o setor da saúde e se não houver investimento e aposta no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu já disse, este Governo está a destruir o Serviço Nacional de Saúde, este Governo tem feito ataques ao Estado Social gravíssimos e o mais grave de todos é o do Serviço Nacional de Saúde. José Manuel Pureza, como é que vê a situação, de facto, no Serviço Nacional de Saúde? Há sinais de crise? Há com certeza sinais que merecem toda a preocupação e que têm a ver, sobretudo, com o espelho dentro do setor da saúde de uma situação de subinvestimento por parte do Estado naquilo que é um serviço público essencial. O que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde é, nessa escala, o mesmo que com a sua especificidade, o mesmo que se está a verificar em outros serviços públicos que denotam problemas de pessoal, que denotam problemas de equipamento, que denotam problemas de qualificação e de capacidade de resposta. Portanto, isso é uma verdade insufismável e nós temos a obrigação, todos, de contribuir como legisladores, como cidadãos, etc., para que isso se altere. Mas isso é uma competência do Governo. Com certeza, evidentemente, em primeira linha do Governo, seguramente, e o Governo tem, no Serviço Nacional de Saúde, os melhores profissionais na área médica, na área de enfermagem, na área dos auxiliares, dos técnicos de diagnóstico, etc. Não são suficientes. Não são suficientes, estão com uma situação de carreiras, em muitos casos, de carreiras profissionais que são, francamente, desincentivadoras de boas prestações, sendo que essas boas prestações, apesar de tudo, continuam a ser uma realidade de emigração em massa
passa, por exemplo, na área da enfermagem durante o governo do PSD e do CDS, e, portanto, tudo isso precisa de ser devidamente acautelado. Agora, o que eu não acho, e não acho de todo, é que, ao contrário do que diz o Paulo Rangel, que a discussão sobre a lei de bases, que o desenho de uma lei de bases seja qualquer coisa que passe ao lado disto. Não, tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com a centralidade que o Estado tem que ter, do ponto de vista das regras do jogo, para investir aquilo que tem que investir. Se o Estado continua a drenar recursos para o setor privado, desde logo através de parcerias público-privado, é evidente que lhe falta depois suporte para fazer o que tem que fazer. Pedro Silva Pereira, é preciso mais investimento no Estado, em vários setores públicos, mas nomeadamente na saúde. Com certeza que sim, é preciso mais investimento, como aliás tem vindo a ser feito nestes últimos anos. Como é sabido... Mas não há essa percepção. Não sei se há essa percepção. Há muita gente a procurar destruir a percepção sobre o investimento que foi feito. Ouvimos a Ordem dos Médicos. Sim, incluindo a Ordem dos Médicos. Mas nós temos hoje mais 8.900 profissionais na saúde do que tínhamos quando este governo chegou. Nós temos hoje mais dezenas de milhares de consultas e de cirurgias no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos quando este governo começou. Portanto, nós temos tido um investimento no Serviço Nacional de Saúde, que recupera um atraso dos últimos anos, mas estou de acordo, é preciso continuar. Agora, a Lei de Bases da Saúde faz parte de um conjunto de alterações que é preciso fazer para qualificar o nosso Serviço Nacional de Saúde. E, francamente, eu acho que a esquerda perderia uma grande oportunidade de evitar chegar ao final desta legislatura com um resultado que eu, esse sim, acharia desastroso. Que era que a lei de bases aprovada pela direita continuasse em vigor. E isto faz diferença para as pessoas. Saber se nós organizamos o sistema de saúde em termos do Estado estar aqui a apoiar ou não o setor privado ou não, faz diferença. Saber se as taxas moderadoras se mantêm como estão atualmente ou se nós introduzimos restrições ao pagamento de taxas moderadoras quando elas realmente não estão a moderar a procura dentro do Serviço Nacional de Saúde, isso faz diferença para a vida das pessoas. Haver ou não haver um estatuto dos cuidadores informais que proteja esses cuidadores, isso faz diferença para a vida das pessoas. Deve ter essa ideia que o Paulo Rangel procura vender, isso, a Lei de Bases da Saúde não tem nenhum problema, se resolve com a Lei de Bases da Saúde. Não é verdade. É claro que a Lei de Bases de Saúde enquadra um conjunto de soluções jurídicas e políticas que lhe devem seguir uma estrutura, aquela que é a política de saúde. E nós podemos fazê-lo. Agora, nós também devemos ser suficientemente pragmáticos para saber que houve todos os sinais da Presidência da República de que uma lei de bases da saúde que vetasse qualquer possibilidade de um governo futuro poder recorrer a parcerias público-privadas, mesmo quando isso seja necessário para satisfazer as necessidades da população, isso mereceria um veto do Presidente da República. E, portanto, lá teríamos essa atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, lá teríamos, a ser verdade, lá teríamos o mesmo resultado. Diploma que ainda não foi aprovado na Assembleia da República. A ser verdade assim, lá teríamos o mesmo resultado de chegar ao final da legislatura com a Lei de Bases da Direita. Eu acho que nós devemos encontrar uma solução para este problema. E eu acho que a proposta que o Partido Socialista fez para ir ao encontro das preocupações, se não houvesse uma intransigência radical em relação a essas propostas, é muito compreensível. O que o Partido Socialista diz é que as parcerias público-privadas que existem devem terminar se a avaliação dos seus resultados não for positiva. Se não fosse a intervenção do Presidente da República, o PS não recuaria na questão das PPPs, é isso? Não é isso. O que nós temos de entrar em linha de conta, para quem realmente quer uma lei de base de saúde nova, tem que entrar em linha de conta, no modo de a construir, com soluções que a tornem viáveis. Porque se vamos para soluções que depois, no fim do processo, por um veto do Presidente da República, inviabiliza a legislação, então nós não mudamos a realidade. É claro, podemos ir para a campanha eleitoral dizer mal do Presidente da República, mas não acho que isso seja a resolução para nenhum problema dos portugueses. Vamos e, portanto, em relação à atuação do Presidente da República. Eu queria intervir sobre duas coisas. A primeira tem a ver com a questão do Presidente da República, a segunda tem a ver com
com a intransigência radical. Bom, vamos à questão do Presidente da República. Porque Marcelo Rebelo de Sousa anunciou de facto um veto. O Presidente da República exprimiu a sua opinião, mas também disse várias vezes que não interferirá em nenhum processo legislativo que está em curso. E, sim, portanto, mas interferiu, dizendo que vetava... Não, mas ouça uma coisa, vamos lá ver uma coisa. É a primeira vez, que eu saiba, porque eu me lembro, é a primeira vez que o Partido Socialista torna pública a necessidade de retroceder naquilo que chegou a colocar na mesa das negociações. Na mesa das negociações. Na mesa das negociações. Vamos lá, já há bocadinho falou em recuo. Desculpe, o Partido Socialista não formalizou uma proposta negocial. Bom, dá-me licença. Portanto, é a primeira vez que o Partido Socialista assume as dores do Presidente da República para inviabilizar um projeto, uma proposta de lei que é sua. Já várias vezes ao longo desta legislatura, em assuntos, aliás, muito importantes, conhecida a discordância do Presidente da República relativamente àquilo que era uma possibilidade de acordo à esquerda, o Partido Socialista foi firme e fez bem. E essas leis foram aprovadas e foram depois ratificadas pelo Presidente da República. Portanto, eu acho que há aqui a invocação de um terceiro ator que, digamos, do meu ponto de vista, é uma desculpa, não é outra coisa. Segundo lugar, diz o Pedro Silva Pereira, bom, é preciso acabar com intransigências radicais. Eu também acho. E acho que o Pedro Silva Pereira tem toda a razão quando diz que é muito importante que haja uma lei de bases que seja capaz de criar as regras enfim, que ele apontou e com as quais eu estou de acordo. Mas vamos ver uma coisa. O Bloco de Esquerda, como é sabido, propôs em certo momento, recentemente, que mantivéssemos a lei de bases da saúde, com tudo aquilo que acordámos, tudo aquilo que o Pedro Silva Pereira, e muito bem, referiu como positivo, e deixássemos a questão da discussão sobre a possibilidade de gestão privada de hospitais do Serviço Nacional de Saúde para momento posterior. Isto é intransigência radical? Não, isto é vontade de negociar. Sabe bem que a proposta não era essa. Era. Diga lá a proposta toda até ao fim. A proposta era exatamente não, desculpe, esta. então não tinha uma parte em que estabelecia a revogação imediata... Não, era imediata. Sim, era imediata. Do regime das PPPs. Pedro Silva Pereira, com certeza. Mas essa parte não estava a dizer. Então também não estava a dizer essa parte. Nesse caso, diga tudo completamente. Mantendo-se em vigor, evidentemente, as experiências que estavam em vigor até ao fim. Portanto, até ao fim, até ao fim, no sentido em que, quando chegasse ao final do prazo, tinham que cessar. Eu percebo que esta questão da intransigência radical é que é mesmo assim. A questão da intransigência radical também não pode esconder a intransigência não revelando a totalidade da proposta. De tirar da lei aquilo que constitui ponto de desacordo. Isso é uma intransigência Mas acompanharam radical. Isso de uma outra proposta de eliminar o regime jurídico das PPPs e de garantir que as atuais não podem ser estranhas a causa. Mas o que é que nós havemos de fazer? Os entendimentos são aquilo que são. Paulo Rangel, outra questão que esteve em cima da mesa esta semana foi as propostas apresentadas pelo Partido Socialista para a próxima legislatura, nomeadamente o aumento da função pública e o aumento do número de funcionários públicos. O PS ainda não se manifestou sobre esta matéria, também não apresentou ainda propostas. Como é que vê estas propostas apresentadas pelo Partido Socialista? Olha, quer dizer, há um ponto que é evidente, que é o eleitoralismo, eu diria até um pouco ostensivo, manifesto, até alguma falta de vergonha que está ligada a esta proposta. Mas sabe que há uma coisa que a mim me choca particularmente. É que eu acho que o Primeiro-Ministro, depois de apresentar estas propostas, ou de se referir a elas, devia dizer que está a pensar e a ponderar demitir-se. Porque isto também tem um efeito sério sobre o aumento da despesa. E quando nós vimos na célebre questão dos professores, o que nós vimos foi que o Primeiro-Ministro fez uma dramatização e agora promete aumentos de números de funcionários, aumentos significativos na função pública aos funcionários e isso afinal... Portanto, para os professores isso era uma coisa muito grave e punha em causa as finanças públicas, mas agora o que o Primeiro-Ministro propõe nem é quantificado, nem há nenhuma ideia do que se quer fazer, mas não tem nenhum perigo, nem nenhum risco, nem nenhuma ameaça, percebe? É este tipo de contradição, é este tipo de falácia constante
que eu acho sinceramente que é lamentável. Portanto, este duplo padrão, porque o Primeiro-Ministro não pode, para umas coisas, achar que isso põe em causa o equilíbrio das contas públicas e depois achar para as outras que afinal não põe, que afinal, portanto, estava tudo em risco na questão dos professores e chega-se agora e já se podem aumentar os funcionários públicos, aumentar o número de funcionários públicos de forma livre e indiscriminada. Isso não tem problema absolutamente nenhum, porque isso não tem nenhum impacto orçamental, nem mexe em nada com a responsabilidade. Portanto, financeira, com a responsabilidade financeira. Portanto, sinceramente, o que me suscita aqui realmente esta proposta é de facto uma perplexidade, que é a desfaçatez, se quiser, o descaramento, talvez seja a palavra mais certa, a desfaçatez, com que o Primeiro-Ministro faz estas coisas e, na verdade, depois a comunicação social, que foi tão atrás da narrativa dos graves riscos para as finanças públicas na questão dos professores, agora aqui passa por isto como se isto não representasse nada. Portanto, para mim isto causa-me uma grande perplexidade. Sinceramente é o comentário que eu tenho a fazer. Pedro Silva Pereira, há aqui uma contradição por parte do Primeiro-Ministro. De facto, há pouco tempo o Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se se o tempo dos professores fosse contado, e agora é o primeiro a anunciar aumentos tanto de funcionários públicos como dos funcionários públicos. Contradição, descaramento, desfaçatez, isso foi do que acabámos de ouvir do Dr. Paulo Rangel, que com o seu partido fez o que fez na questão dos professores, e agora que se fala de uma alteração no modelo de gestão dos recursos humanos da função pública para acabar com a regra do saem, por cada dois que saem só entra um, isso então, aqui dá o rei, que é eleitoralismo. Vamos lá ver. Eu, em primeiro lugar, acho que o Partido Socialista está a fazer aquilo que deve fazer, como partido responsável, que é promover um debate público sobre as suas propostas eleitorais. E o que estranho é que o PSD, que tinha a responsabilidade de apresentar uma alternativa, esteja agora numa paralisia total e envolvido naquela guerra interna a propósito das listas de deputados. Porque seria de esperar, depois do resultado desastroso das eleições europeias e desta queda livre nas sondagens, que o PSD fizesse qualquer coisa de parecido com isto é, desse sinais de procurar construir uma alternativa para o país. É o que o Partido Socialista está a fazer, com uma proposta que, aliás, não é apenas sobre a função pública, é estruturada em torno da questão das desigualdades, da questão da demografia, da questão das alterações climáticas e da transição digital. Sendo certo que, para enfrentar o problema das desigualdades, o papel dos serviços públicos e, portanto, também do funcionalismo público é importante. E o nosso entendimento é o seguinte: ao fim de 20 anos de aplicação desta regra de 2 por 1, nós chegamos a uma situação em que 48% dos funcionários públicos têm mais do que... 58 anos? Sim. 58? É o número? Enfim, em qualquer caso é um número assustador que revela bem a pirâmide etária que se instalou na função pública. E, portanto, nós precisamos de rejuvenescer a função pública. E esta regra do 2 por 1 precisa de ser revista. Isto não significa necessariamente que ela tenha que ser gerida de uma forma cega ou discricionária, mas significa apenas que este espartilho introduzido para essa regra deve ser revisto. Isto faz parte de uma política de qualificação dos serviços públicos, que segue-se, aliás, a outras intervenções que o Governo do Partido Socialista já tem feito para a função pública, mas também para os trabalhadores. Rangel, antes de passar ao Sr. Manuel Pureza, gostava de perguntar, o PSD não devia estar, como diz Pedro Silva Pereira, a apresentar propostas também para a próxima legislatura? Não seria de esperar que o partido, depois do resultado eleitoral que teve, estivesse neste momento virado para o exterior e a apresentar propostas? Constança, há uma coisa que tem que ficar clara.
a apresentação de propostas para as legislativas não tem nada a ver com os resultados eleitorais das europeias. Não é por eles serem estes ou serem aqueles, se terem cumprido objetivos ou não se terem. Teria sempre que haver propostas e terá sempre de haver, e elas chegarão a seu tempo e no tempo devido, não é no tempo do Partido Socialista, chegarão a seu tempo. O que eu queria dizer que chega a ser escandaloso é que se venha falar nos serviços públicos e na qualificação dos serviços públicos quando aquilo que o PS fez foi a destruição sistemática dos serviços públicos. Foi na saúde, já falamos aqui, mas se olhar para... Não é uma cassete, desculpe. O que é que se passa com o cartão do cidadão? O que é que se passa com os transportes públicos? É que, repara, o PS não pode fazer... O que se passa com os transportes públicos é que estão a melhorar, que os passos sociais baixaram, para as pessoas acederem mais e melhor aos transportes públicos. Estão a melhorar tanto que o Ministro das Infraestruturas teve necessidade de vir pedir desculpa no Parlamento. Porque ainda não melhoraram o suficiente. Porque ainda não melhoraram o suficiente. É porque a situação é caótica. A situação é caótica. É tudo caótico. Para si, é o colapso da democracia, do Estado, da economia. Desde que esta legislatura começou, o Paulo Rangel, por onde quer que se vir, só vê colapso. Mas isso ainda lhe dá um ataque de nervos, Paulo Rangel. Pedro Silva Pereira, desculpe, mas não vale a pena estar a caricaturar porque eu não disse nada disso. Há uma coisa que lhe digo. No Serviço Nacional... Não, senhor, nunca disse. No Serviço Nacional de Saúde, tenha paciência. Eu sei que o Pedro Silva Pereira anda muito nervoso, como se viu com o caso Constância e outros, mas não tem que andar. Pode estar, esteja tranquilo. Não precisa de pôr na minha boca coisas que eu não disse. Não disse só uma vez, disse várias vezes. Não, peço desculpa. Quanto aos Serviços Nacional de Saúde, a situação é muito grave. E quanto aos transportes, a situação é caótica. E, portanto, Pedro Silva Pereira vir para aqui falar na qualificação dos serviços públicos, no grande esforço que o PS vai fazer, isto aqui chega a ser anedótico. Chega a ser anedótico. Porque o PS descurou por completo os serviços públicos. Veja o que se passa com a questão das pensões de reforma. É uma vergonha. A Provedora de Justiça as pensões já de reforma aumentaram. Está-se a referir às pensões de reforma que aumentaram. Paulo Rangel, desculpa, é que não pode caricaturar a situação. Então os pensionistas não ficaram melhor com este governo, Paulo Rangel? Ou se estavam melhor com os cortes que a direita impôs? Eu o que me estou a referir é ao atraso. As pessoas reformam-se num dia e só têm direito à sua pensão passado um ano e meio. Ficam em situação de desespero. A Provedora de Justiça, não é o PSD que está a dizer, é a Provedora de Justiça que fez uma crítica duríssima ao Governo. Sim, e já foi esclarecido, estão a ser tomadas as medidas e que até ao verão esse problema está resolvido, Paulo Rangel. Mas o Ministro da Segurança Social não está resolvido, não. O problema não está resolvido, está por resolver. Como está o problema dos transportes por resolver. Aliás, por isso é que vêm fazer pedidos de desculpa por isso. O que lhe peço é, por favor, que façam promessas as que quiserem. Agora, não venha falar em qualificação dos serviços públicos quando o que existe é a desqualificação sistemática de vários serviços públicos. José Manuel Pureza, em relação a estas propostas apresentadas pelo Partido Socialista, há quem critique estas propostas dizendo que beneficiam mais a função pública do que os trabalhadores privados. Esse é um dos problemas que eu acho que nós temos que abordar com muita determinação. Vamos lá ver. A função pública, neste momento, depois, da agressão enorme e da desqualificação enorme que aconteceu, sobretudo durante o governo do PSD e do CDS, e por isso Mas os trabalhadores do privado também foram... Já lá vou. Mas, portanto, a função pública enfrenta hoje problemas muito sérios de envelhecimento, por um lado, e de carência de número de funcionários, de pessoas, enfim, em número suficiente para suportarem os serviços públicos essenciais. E também um problema de remuneração, é verdade. Na verdade, muitos profissionais altamente qualificados na função pública ganham menos do que os seus congêneres no setor privado, ou ganham menos pura e simplesmente. No caso dos enfermeiros, por exemplo, que emigram, enfim, em largo número, justamente porque fora do país têm níveis de remuneração maiores para as mesmas funções. E, por outro lado, também trabalhadores sem grandes qualificações, mas que desempenham, trabalhadores da função pública sem grandes qualificações, mas que desempenham funções de grande responsabilidade e que ganham muito, muito pouco. O caso, por exemplo, dos agentes das forças de segurança é um exemplo, entre outros. Portanto, na verdade, nós temos que olhar com interesse, e olhamos com interesse, para tudo aquilo que signifique uma mudança de modelo de gestão e uma mudança de atitude remuneratória relativamente à função pública. Eu acho que isso é um dever que nós temos. Agora, é também verdade que não é desejável que se crie um sistema
que que descure aquilo que são os trabalhadores do setor privado, onde também, na sua grande maioria, não os cargos de topo, mas na sua grande maioria, são pessoas que ganham pouco. Desde o salário mínimo, que é inferior ao salário mínimo. E que também emigraram e que ficaram no desemprego. Certo, exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que tem toda... É por isso que nós damos... É também por isso que nós damos tanta importância à modificação das regras, de muitas regras do Código de Trabalho. Por exemplo, a regra do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, ou a regra da não aceitação da caducidade decretada unilateralmente em matéria de contratação coletiva. Isso são formas de salvaguardar a posição ou a força, se quiser, negocial em matéria de salários pelos trabalhadores do setor privado. Ou, por exemplo, uma proposta que vá no sentido de o salário mínimo do setor privado ser idêntico, ser igual ao salário mínimo da função pública. Mas também aí não se vê acordo entre os partidos à esquerda e o Partido Socialista. Bom, naturalmente que há divergências, é sabido. Nós, enfim, ao longo desta legislatura, tivemos muitos momentos de divergência. Silva Pereira, para terminar, acha que vai ser possível haver um acordo? Tudo indica que não, mas haver um acordo em relação às leis laborais com o Bloco de Esquerda e o PCP? Bom, depende das matérias. Eu acho que há matérias em que existem divergências e há outras em que existe convergência. Tenho esperança que isso seja o suficiente para podermos aprovar uma alteração da legislação laboral. Mas não deviam ser também acautelados. Agora, queria deixar claro, porque é uma certa mistificação a ideia, por um lado, que nas propostas do Partido Socialista elas são apenas dirigidas à função pública. É falso. O Partido Socialista, uma das propostas que está justamente em discussão, diz respeito ao combate à desigualdade salarial no setor privado e, portanto, com penalização, estímulos, a bem dizer, às empresas para a promoção de uma maior igualdade salarial nas empresas. E muitas das medidas foram tomadas ao longo desta legislatura, ao contrário do que vi escrito hoje num jornal. Muitas das medidas foram dirigidas ao setor privado. O IVA da restauração é para o setor privado. O aumento do salário mínimo, sendo para todos, é essencialmente para o setor privado. A criação de emprego que houve em Portugal ao longo desta legislatura foi essencialmente no setor privado. O regime de segurança social dos independentes para o setor privado. Portanto, nós tivemos um sem número de medidas que foram com certeza para a função pública, outras são medidas gerais para todos os portugueses, de redução do IRS, aumentos do abono de família, que abrangem todos, mas houve também um conjunto de outras medidas que significaram uma vantagem para os trabalhadores do setor privado. E, portanto, só uma caricatura é que podia dizer que estas legislaturas para o setor público... Sim ou não, mas acha que deve ser alterado o Código de Trabalho? Eu acho que há alterações que são necessárias no Código de Trabalho. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.